Pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo, que vai ser a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução ao Linux, é um curso que ele vai ter aí uma longa data de duração, vários vídeos, a gente vai evoluindo. Nós estávamos já adiantado quarta aula, o título era Linux básico, mais DevOps e tal. Eu retornei o curso, então fica o card aí para você assistir a primeira aula. Porque muita gente comentou, professor, um curso de introdução, eu já estava começando o curso falando de terminal, professor, no curso de introdução precisa contar história, porque aumenta também até a base profissional da gente. Ter uma conversa técnica com base, saber que vem do Unix, ter noções do Shell, entender por que o Dash, tudo isso é interessante para a gente, conhecer as certificações. E aí eu falei, tá bom, eu rebutei o curso, então a primeira aula tá muito bacana, o pessoal elogiou muito, falou que tá muito melhor do que aprenderam nas faculdades que fizeram, de engenharia, desenvolvimento. Eu mesmo ministrava aula, saí agora, nesse ano ministrava aula em faculdades durante um longo período aí, e era muito limitado assim essa parte, então eu acho bastante interessante. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre um pouquinho da história das distribuições de Linux. Então a gente parou no conteúdo passado falando um pouquinho sobre a origem, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da história das distribuições de Linux, beleza? Vou tirar minha câmera aqui porque aí o vídeo fica um pouco mais dinâmico. Então a história ela é muito interessante, ela remonta da década de 90, a gente falou aí quando surge o kernel Linux, né? Então, lá em 1992, que sai a primeira versão do kernel, e o kernel a gente já pegou aí, que é o núcleo do sistema. A gente viu aí no vídeo passado, tá? Que é ele é responsável de fazer a RAM funcionar, os seus discos, tá? Então, o kernel ele é responsável de trazer também um shell interativo para você. Passa despercebido aí para você, o kernel tá um núcleo do sistema. Todo sistema operacional tem um kernel, Windows tem um kernel, macOS tem um kernel, que aliás o macOS também vem do Unix e tal. É interessante sua história também. Bom, se a gente começar lá atrás, uma das primeiras distribuições era uma distribuição ali na década de 92 para 93 chamado SLS, que dessa distribuição ela é uma distribuição muito técnica e muito difícil, e acabou aí que o Patrick, esse nome é até meio difícil de escrever, o Patrick Volkerding, tá? Ele começou a estudar, né? E falou, bom, eu posso pegar esse SLS, transformar em algo mais simples para que as pessoas possam usar. E aí ele começou a distribuição Slackware, que é uma das distribuições de Linux mais antigas que nós temos até o presente dia. Então, se a gente pegar lá e entrar aí procurar Slackware, você vai ver que essa distribuição ainda está ativa, tá? É uma distribuição que ela tem um foco de ser uma distribuição que você mesmo faça suas coisas. Então, basicamente, quando você vai instalar programas, você precisa compilar programas. Existem alguns programas pré-compilados, eles chamam de Slack Build, mas é uma distribuição assim que precisa de um nível maior de compreensão do sistema. Aí eu já até abro aqui a minha câmera para tirar algumas dúvidas. Quando eu falo um nível maior, muitas pessoas me perguntam, tá? Professor, eu devo estudar Slackware para o mundo profissional? Distribuição de desktop, na verdade, qualquer uma que você utilizar não vai refletir no seu trabalho no dia a dia como profissional. Quando você vai trabalhar numa empresa, você não vai trabalhar mexendo com distribuição de desktop, workstation, computador pessoal. Você vai trabalhar numa empresa trabalhando com servidores. E servidores não tem como fugir, a gente vai chegar lá. Servidores, quem domina o mercado corporativo é Red Hat, SUSE, Ubuntu e algumas variantes aí que você tem, por exemplo, Oracle Linux, né, algumas variantes assim do próprio Red Hat, mas que normalmente são as imagens que são líderes lá nas nuvens, na nuvem, né, na Amazon, no Google Cloud, no Azure. Então, você vai trabalhar com servidores, então você não precisa ter domínio em situação de desktop. Por isso o Slackware não é recomendado, porque as empresas não vão utilizar Slackware. Pelo menos aqui no Brasil você não vai ter Slackware em servidor. Até Debian, dificilmente as empresas, eu falo empresa de grande porte. Por exemplo, eu trabalho prestando serviço para o governo, e, né, que é a Prodesp, Processamento do Estado de São Paulo. Então, assim,
Lá, por exemplo, a gente não tem, né? Porque é uma empresa muito grande. Empresa grande como trabalhei prestando serviço para IBM, para Porto Seguro, essas empresas normalmente elas fecham um pacote ou com a Canonical, até porque prestão de suporte, ou com a SUSE ou com o Red Hat, tá? Então essas são as distribuições. Aliás, a certificação de Linux, as certificações LPI, a certificação Red Hat, já fala o nome, né? Red Hat para Red Hat, a certificação LPI, você vai se focar ali mais em o quê? Em Ubuntu e Red Hat. A certificação SUSE já é do SUSE, né? A certificação é CLA. Então as certificações também já te colocam basicamente nessas três distribuições. Bom, seguindo lá. Então, Slackware. Depois a gente tem em 93, isso daqui nós estamos em 93, tá? Em 93 ainda, nós temos uma outra distribuição que surge, que é o Debian. O Debian ele vem do nome aí do seu fundador, que é o Ian Murdoch, né? Murdoch. E o Debian é o seguinte, eu tenho uma história muito boa com o Debian, é a primeira distribuição que eu de fato utilizei. E o Debian, ele é conhecido porque ele tem muitos desenvolvedores e uma comunidade vasta de software. Então tem muita aplicação. Acontece que o Debian, ele se mantém uma distribuição estável, então o foco do Debian é ser estável, e muitas vezes os pacotes do Debian, eles não são pacotes tão novos de software. Por exemplo, você não vai ter a última versão lá do OBS para gravar, você não vai ter a última versão do LibreOffice. Por quê? Porque o foco do Debian é manter o sistema operacional estável, para quem trabalha, para você ligar e trabalhar e o sistema está sempre funcionando, e evitar ao máximo ficar atualizando tanto pacotes assim, só quando os pacotes estão extremamente seguros. De fato, existe uma versão do Debian, que é a versão unstable do Debian, que traz pacotes mais novos, mas como o nome diz, essa versão é unstable, né? A versão oficial estável, que é a versão, ela se retrai um pouco mais, ela é um pouco mais assim, só software que realmente está testado. E quando eu disse que eu já até apanhei sobre isso, que não se utiliza no mercado corporativo tanto, eu estou dizendo empresas grandes, tá, pessoal? Muitas empresas pequenas, empresa pequena que eu falo, sei lá, até 300 computadores, né, considero pequena, essas empresas às vezes acabam optando por Debian, porque a facilidade de instalar servidor Debian tem uma segurança muito alta. Quando eu digo grande é porque é normalmente o que está na nuvem. Quando a empresa opta por ir para a nuvem, já é uma empresa grande, né, que não tem o seu próprio servidor, já coloca tudo na nuvem. Então, os pacotes ofertados na nuvem hoje, não tem como, você pode pegar a estatística, você vai ver. Red Hat, Ubuntu e SUSE, tá? Principalmente aqui no Brasil. Então, depois a gente tem, de 93, em 94, surge quem? Surge o Red Hat. Né? A distribuição Red Hat, né, ela foi uma das primeiras, um ponto aqui, uma das primeiras empresas a ganhar dinheiro com Linux. Então, o Red Hat, ele vem aí como sendo uma das primeiras empresas, né, a ganhar dinheiro com Linux, e no final do ano de 94, eles se focaram em lançar um produto deles chamado Red Hat Enterprise Linux. E daí nós temos as certificações, por exemplo, certificação RHCSA, que vem para você ser administrador de servidores Red Hat, né? Então, é uma distribuição que ela viu assim, bom, legal, o Linux é open source, o Linux é gratuito as distribuições, mas precisa ter alguém para tomar conta disso. E aí eles começaram a vender suporte e uma empresa aí muito rica, tá? Bom, depois nós temos aí, em 94 também surge uma outra distribuição, que é o SUSE, que segue, o SUSE é uma empresa alemã que serve a mesma ideia do Red Hat. Então, eles viram que o Red Hat estava ganhando dinheiro, falou, pô, legal, aqui tem um foco, um nicho, vamos ganhar dinheiro com suporte, e aí vem o Red Hat. Seguindo essa onda de ganhar dinheiro com Linux de suporte, vem o Mandrake em 1998. O Mandrake Linux, ele acaba comprando uma brasileira que estava na mesma pegada de ganhar dinheiro com suporte, que é a Conectiva Linux, e aí se torna o Mandriva, tá? E hoje tem algumas versões aí originárias do Mandriva, como o Mageia. E depois nós temos aí o Ubuntu, que aí já é de 2020, 2004. O Ubuntu foi criado pelo Mark Schuttler. Esse nome é difícil até para escrever. É Schuttleworth, né? E ele começou uma empresa, o Ubuntu hoje primeiro era forte em desktop, ele tinha uma interface desenvolvida por eles, chamada Unity, e hoje o Ubuntu forte deles mesmo é ganhar dinheiro com suporte também, aí nas nuvens e tudo mais.
e é uma distribuição que vale a pena a gente citar aqui, porque basicamente as distribuições de hoje são remasters ou continuações ou variantes aí do Ubuntu e do Debian, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Depois a gente tem o Fedora em 2003. O Fedora ele é baseado no Red Hat e é criado aí pela comunidade, mas ele tem por trás a Red Hat, que acaba testando seus produtos e dando suporte financeiro para a Fedora. Mas a comunidade da Fedora é bem forte e só implementa ali o que realmente é decidido pela comunidade. E seguindo essa mesma pegada, você pode ver que o SUSE meio que segue aí a Red Hat. Em 2005 o SUSE lançou o OpenSUSE, que é a mesma coisa, comunidade apoiada aí pelo SUSE. Depois a gente tem o Arch Linux em 2002. E o Arch Linux é uma distribuição minimalista que vem com o conceito de rolling release. O que é esse conceito? Você não precisa mais ter versões, sempre o sistema vai se atualizando, tá? E aí também em 2006 a gente tem o Linux Mint. Então, bom, depois dessas distribuições, pessoal, a gente tem infinitas distribuições. A gente tem aí o CentOS, Manjaro. O CentOS acaba que hoje tem uma versão de teste ali da Red Hat, né? Tem o Manjaro, Gentoo, Elementary OS, tem várias distribuições, o Deepin, distribuição chinesa que inovou também, e tem uma diversidade de distribuições incrível. Bom, para a gente ir para o mundo profissional, que é o nosso foco aqui do curso, então a gente já entendeu um pouco aí a origem e história das distribuições. Basicamente, as distribuições de hoje que a gente tem é baseada no Debian, é baseada no Red Hat, é baseada no SUSE. Tá? Basicamente são as vertentes das distribuições. Então, baseada no Debian, a gente tem lá, por exemplo, que veio o Ubuntu, aí depois do Ubuntu, baseado no Ubuntu, você tem o Linux Mint, a gente tem o Zorin, né? São distribuições que são baseadas em, que vem lá do Debian. Então, quando você quiser ir para o mercado de trabalho, como a gente vai começar a estudar, eu recomendo que você utilize distribuições baseadas numa dessas três, porque aí no seu computador você já vai acabando praticando o que talvez você vai ver em servidores. Existem diferenças de distribuição doméstica para distribuição de servidor, mas essas diferenças são poucas depois. Então, o Red Hat a gente tem a variante que é o Fedora, entre outras distribuições. E do SUSE aí a gente tem o próprio OpenSUSE, tem uma distribuição nacional também baseada nele aqui, que é o Regata OS, tá? Então são distribuições que você treinando a linha de comando, utilizando ali no dia a dia, vale lembrar que a linha de comando ela é baseada no Unix. Quando eu estou dizendo comandos Unix, GNU e comandos Linux, qualquer distribuição você vai conseguir executar. Então você vai executar um comando lá de entrar no diretório, de listar. O que muda? Geralmente é gerenciamento de pacotes. O que é gerenciamento de pacote? Quando você vai instalar um programa, quando você vai atualizar um programa, remover um programa, varia de distribuição para distribuição. Debian é um modelo de fazer isso, o Red Hat é um modelo de fazer isso, o SUSE e as variantes também. Mas você seguindo essas três vertentes aqui, você está bem para esse treinamento, tá? Pega a visão. E aí, o que eu quero dizer? Seguindo isso, os comandos são indiferentes, mas claro, que você pode usar a distribuição que você quiser, inclusive você pode usar o Windows, né? Que hoje o Windows vem com ali a possibilidade de você instalar um kernel do Linux e utilizar o Linux através do WSL 2, e aí você pode também utilizar o Windows, se assim você preferir, para treinar os comandos Unix, GNU e Linux. Agora, as particularidades das distribuições, configurações de cada uma, isso você pode usar a distribuição que você quiser, porque a desktop não vai interferir na sua carreira profissional. Quando a gente começar a linha de comando, a gente vai focar tudo no mundo corporativo. E aí, nada impede da gente instalar um Docker, instalar uma máquina virtual e testar outras distribuições de Linux para entender a sua linha de comando e seus arquivos de configuração. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Essa é a nossa segunda aula, o marco da nossa segunda aula. Na terceira aula, nós vamos escolher uma distribuição Linux para fazer a instalação, para começar aí o nosso curso. Provavelmente nós escolheremos alguma dessas distribuições variantes aqui, do que eu disse. Então, podemos fazer a instalação do Ubuntu ou do Fedora, né? Talvez eu faça das duas para você escolher aí, para vocês seguindo no curso, tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.